é Igor Federal, eu jogo poker Texas Hold'em há 2 anos e meio. Falar um pouco do meu estilo é meio difícil, porque hoje eu jogo Omaha, jogo Texas, jogo Haas, jogo Horse, jogo torneio, jogo cash game, então você tem um pouco de diferença de estilo de acordo com aquilo que você está jogando. Mas em torneio de Texas Hold'em, eu costumo normalmente começar de uma forma bem tranquila, bem calma, e aí com o passar do tempo, ir percebendo e lendo os adversários na mesa e de acordo com a leitura que eu tenho e tendo um comportamento diferenciado. Ou seja, se a mesa é muito passiva, eu jogo um pouco mais agressivo, se a mesa é um pouco mais agressiva, eu jogo um pouco mais seguro. Então, como se chega a ser profissional? É uma coisa meio... Eu acho que não tem uma regra, não é única para qualquer pessoa que esteja escutando. Na verdade, como eu cheguei a ser profissional foi através dos resultados, ou seja, poker não tem conversa, poker não tem gueré-gueré, poker não tem papo. Poker é, se você ganha e tem resultados, você pode fazer disso uma profissão, se você perde, você não pode fazer disso uma profissão, pelo contrário, você tem que tomar cuidado com isso. Então, como eu fiz de profissão, eu comecei a jogar e obter resultados, os resultados foram aparecendo e o dinheiro que eu ganhava com o próprio poker financiava torneios de buy-in maior. Fui jogar o campeonato mundial e obtive a melhor colocação que um brasileiro já teve na história de todos os mundiais. No ano passado tive ganhos de internet significativos e de torneios ao vivo também. E aí o dinheiro do poker financia o próprio poker, né? Então isso que é o lado legal da coisa. Então hoje, mais do que só profissional, eu sou um empresário, a gente tem negócios no meio do poker, então eu estou fazendo do poker a minha vida, com negócios, com revistas, com sites, com uma série de eventos, torneios que a gente vai estar realizando e também como jogador, me mantendo lucrativo. Eu acho que esse é o segredo, usar o dinheiro do poker para o poker. O profissional olha para o poker de uma forma diferente. O jogador, existe uma frase que diz que o jogador que se diverte, ele joga com a sorte. A gente joga contra a sorte. A gente joga com a estatística, a gente joga com a matemática, a gente joga com a técnica, a gente joga com posição, a gente joga com leitura. A gente escapa da sorte do outro. É por isso que a gente joga contra a sorte. É como se ninguém tivesse sorte, ou se um coeficiente de sorte fosse idêntico para todos, um jogador mais preparado, mais técnico, ele vai vencer. Portanto, se existir sorte, a sorte joga contra o profissional e joga a favor daquele que se diverte através do poker. Então a gente olha para o poker de uma forma muito, inclusive para eventos em que você teve sorte e eventos que você teve azar, a gente olha de uma forma muito diferente para isso. A gente não olha, poxa, hoje eu tive azar. Você olha, estatisticamente essa minha mão vence 80% das vezes e ela perde 20% das vezes. O que aconteceu é que 20% das vezes tem que acontecer uma hora e hoje aconteceu. Alguns chamam isso de azar. A gente chama isso da manifestação pura e clássica da estatística, acontecendo na sua frente. Ou seja, por mais que você tenha 99% e o cara tenha uma vez em cada 100 vai acontecer e esse dia você tem que entender. Eu acho que é assim que a gente olha e enxerga o poker. O Campeonato Mundial de 2006, eu tive o resultado de maior expressão. Na verdade, a gente já teve premiação muito maior no poker com outros torneios, às vezes torneios de cassinos que garantem um prêmio e você nem tem um número muito grande, um field muito grande de jogadores, mas você tem um resultado financeiro interessante. Ou às vezes você senta numa mesa de cash game e você tem uma noite brilhante que de repente você ganha em 3, 4 horas muito mais do que... Mas é representatividade no sentido de que aquele torneio é o campeonato mundial. Com todas as estrelas do mundo presente, 9.000 jogadores num único field, num único torneio. Joguei 14 horas o primeiro dia, joguei 12 horas o segundo dia, joguei mais 12 horas o terceiro dia, aí começa a diminuir um pouco, joguei 10 horas o quarto dia e no quinto dia eu caí em 314. 314 de 9.000 jogadores, ou seja, menos de 5% do field do campeonato mundial. Então foi uma experiência que eu acho que para o poker brasileiro serviu para mostrar que um brasileiro podia ir para lá. E a mão que eu caí foi uma mão muito ingrata. Eu tinha 7-4 no small, todo mundo correu, eu só completei o big e o flop bateu 7-7-4. E aí eu apostei, a pessoa me voltou porque ele tinha 7-10
Então ele achava que ele estava absoluto na mão. Ele tinha um 7, bateu 7-7 small contra big, só que tinha 7-4. Eu apostei, ele voltou, eu voltei, ele voltou ao win, eu paguei, eu abri 7-4, bateu um ice e o 10. Senão eu iria para quase 1 milhão de fichas naquele torneio. Então serviu, acho que para os brasileiros e para os latinos sentirem que tem chance de ir lá buscar um prêmio grande, uma colocação interessante. E isso já está acontecendo, tem muita gente boa aparecendo, mostrando resultados, é muito legal. O primeiro dia foi um dia tranquilo, foi um dia bom. Eu peguei uma mesa bastante segura e com 2 jogadores só agressivos. Então eu me mantive, dependendo de contra quem eu jogava de uma forma mais agressiva ou mais segura. Eu acho que a melhor característica do meu jogo é exatamente saber contra quem eu estou jogando. Quando eu jogo com uma pessoa, eu tento pegar aquelas características dela que eu li e usar a favor do meu jogo. Então eu mixei bastante entre uma agressividade mediana, porque os blinds ainda estavam baixos, com uma certa passividade em alguns momentos para ter a paciência de um torneio longo. Então foi um dia bom, um dia que eu me senti seguro o tempo todo, em nenhum momento eu corri o risco. Eu acho que eu mostrei a minha mão 2 vezes ao longo do torneio, do primeiro dia inteiro, ou seja, ninguém sabe como eu joguei. Não veio muita carta, mas eu me mantive bem, um pouquinho acima da média. Agora hoje é que vai começar efetivamente a parte mais forte do torneio, né? Porque os blinds vão subir, vai empurrar para o jogo e agora é hora de ver quem tem mais garrafa vazia para vender. Então, essa parte agora você vai ter que fazer um mix de 2 estratégias. Se você tiver com sorte, porque o poker ele depende muito pouco da sorte no longo prazo. Mas no curto prazo, num dia, especificamente, a sorte pode te ajudar. Então, se eu perceber que eu estiver vindo com mãos fortes, a minha tendência é jogar mais agressivo, provocando a mesa. Agora, se eu perceber que eu estou vindo com menos sorte, eu vou me manter mais tranquilo até os 2 próximos níveis de blind. E aí depois vou ter que partir para cima, agressividade com carta ou sem carta, porque os blinds vão ficar muito altos e aí não vai ter jeito, vai ter que jogar.